Quero dividir algo que Deus colocou em meu coração. Conversando com o pastor Pedro essa semana, ele estava seguindo uma série, sobre Jesus E esse tema, veio ao meu coração: Jesus é o bom amigo. Eu quero falar algumas características sobre ser um bom amigo, como podemos ser e como podemos identificar um bom amigo. O Evangelho, para mim, ele vem no entendimento de uma transformação, uma mudança primeiro em mim. O Evangelho, muitas vezes a gente quer que as pessoas conheçam Jesus, nós pregamos Jesus, mas o Evangelho precisa transformar primeiro a nossa vida. Ele precisa primeiro organizar o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, e aí sim ele vai começar a fazer efeito externamente para as pessoas. O texto de João 15,15 fala: já não vos chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho falado a vocês. Amém? Ore por mim, Espírito Santo. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui, como essa casa, como esse lugar. Sempre temos dito, Pai, que o que importa aqui é a mensagem, Senhor Deus, e não o mensageiro. Eu sou apenas um mensageiro dessa palavra poderosa que é o Teu Evangelho, Pai. Então me ajuda, Espírito Santo, nesse momento. Me dá as palavras, me dá a compreensão daquilo que tens revelado ao meu coração, Pai, para que possamos trazer ao coração desses jovens, desse homem, dessas mulheres que aqui estão, Pai, possam ouvir aquilo que vem de Ti. Que nada atrapalhe, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o que Teu Espírito há de falar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto eu tenho no meu coração há muitos anos, João 15,15. E eu passei a semana toda com o texto e eu só consegui desenrolar ele hoje, na verdade. Aquilo que Deus queria falar. Esse texto de João 15,15, para mim, Jesus, ele sai do patamar de Deus. Ele é o Senhor. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a sua forma humana. E aqui Jesus, nesse texto, para mim, Jesus, quando ele cita esse texto, ele sai daquele lugar de mestre supremo e ele entra num lugar igual a nós. Ele torna-se um homem, porque a Bíblia é muito clara que Jesus, ele viveu todas as tentações, todas as lutas, todas as situações como homem, como ser humano mesmo. E nesse contexto de João 15,15, quando Jesus fala isso, eu tenho uma compreensão dentro de mim, dentro do meu coração. Eu carrego esse texto para mim, para a minha vida, que antes de eu ser pastor de qualquer pessoa, eu preciso ser amigo. Antes de eu ser o pastor Tom, eu quero ser o Everton, um amigo de vocês, um amigo da minha esposa, um amigo do B. Eu quero ser amigo. Por quê? Porque um dia, se eu errar como pastor, talvez você não me perdoe, mas se eu errar como amigo, tu vai me perdoar. Porque o amigo, nós somos iguais. Amigo, tu vai entender que você também falha. Amigo, tu vai compreender que, cara, deixa pra lá, ele é sangue bom, vamos junto, vamos pra frente. Quantos de nós que aqui estamos, que temos amigos aqui, que não nos decepcionamos um com o outro muitas vezes? Às vezes com uma fala, às vezes numa situação, às vezes em qualquer outra questão, e às vezes a gente se decepciona por qualquer situação, mas como é teu amigo, você perdoa, você releva. Você acaba, deixa pra lá, cara, essa pessoa é mais importante que essa situação. Você acaba deixando e realmente você consegue entender que a pessoa ela é importante para você. Mas muitas vezes quando nós colocamos um cargo eclesiástico acima de algo, como o pastor foi criado uma utopia, que pastor ele não erra, pastor não falha, pastor não pode isso, pastor não pode aquilo, não. Mas nós somos homens iguais a todos. A diferença para nós é que nós temos um PR na frente do nome, quer dizer, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então eu entendo que, como pastor, eu tenho uma responsabilidade a mais, fato. Mas como ser humano, Everton, eu sou igual a todos. E Jesus, ele deixa para mim, no meu coração, claro esse texto, dizendo o seguinte: olha, eu não quero que vocês me considerem apenas um mestre. Eu não quero que vocês me considerem apenas aquele que veio fazer algo na terra. Eu quero ser amigo de vocês, eu quero estar com vocês, eu quero caminhar com vocês. E assim foi e aconteceu. É tão interessante esse contexto, essa linha de pensamento, se você vier comigo nessa, por quê? Quando Pedro negou Jesus, após Pedro ter negado Jesus, Pedro ele sai, ele vai para um determinado lugar, e as pessoas que ali estão começam a olhar para Pedro e identificá-lo discípulo de Cristo.
eles começam a dizer, mas tu estava com ele, tu é igual a ele. Eles começam a identificar Pedro pelo gesto, pela forma, pelas roupas talvez, porque eles andavam meio que parecidos. Eles começam a identificar Pedro igual a Cristo. E aqui eu começo a entender que, cara, eles eram parecidos, eles eram iguais, eles tinham talvez o mesmo jeito, os mesmos trejeitos. Por quê? Porque antes de ser necessariamente discípulos, eram amigos, eles andavam juntos, eles comiam junto, eles dividiam a vida junto. Imagina 12 homens andando junto todo dia, que luta que não era isso não. A sorte que não tinha mulher, se tivesse mulher tinha virado a briga só, né? Não, brincadeira. Vocês sabiam, deixa eu fazer um parênteses aqui, sabia que os homens vão chegar no céu primeiro que as mulheres? Não. Sabia bem? Está escrito em Apocalipse, houve silêncio no céu por meia hora. Está lá, lê a Bíblia que tu vai ver o que eu estou falando. Não estou inventando não, está na Bíblia. Deixa eu voltar a palavra. Só para gerar aquela tensãozinha assim, né? Cara, Judas teve que trair Jesus com o quê? Com um beijo. O ósculo santo nesse tempo para os judeus era o mais precioso que tinha entre homens. Beijar o rosto era um sinal de respeito que existia entre eles. E Jesus era tão parecido, os discípulos eram tão parecidos um com o outro, que Judas teve que identificar Jesus através de um beijo. Aí nós começamos a entender esse texto de João 15:15. Jesus está trazendo a compreensão que nós precisamos entender que a amizade é muito importante. Ser amigo é importante. Caminhar junto é importante. Quem deseja ser o maior, seja o menor. Quer ser servido, sirva. Quer ser ajudado, ajude. Isso faz tudo parte de uma complexibilidade do Evangelho que nós precisamos compreender e entender. Para quê? Para ter uma vida saudável, para não ficar gerando expectativa nas pessoas apenas, porque o grande erro nosso do ser humano é gerar expectativa nas pessoas, e muitas vezes nós falhamos com as pessoas. Nós geramos culpa no que as pessoas fazem para nós, mas esquecemos que também falhamos com elas. Também existem limitações em nós. Porém precisamos ser e estar cercados de bons amigos. Guarde um texto de 1 Coríntios 15:33 que fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as amizades. Cuidado com as pessoas que têm ouvido você e você tem falado com elas. Cuidado. Lembra que quando no final da ministração do louvor, eu falei sobre essa questão desse vazio, desse vácuo que existe dentro do ser humano. Muitas vezes estamos entregando o nosso coração, a nossa amizade, a nossa fragilidade para pessoas que não definem, não entendem, não compreendem esse real motivo da amizade. E eu quero citar 5 características, 5 aspectos que você pode detectar no bom amigo. O primeiro deles é o que compartilha sobre a sua fé. Efésios 5:19 fala assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de todo o coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sabe quando você está no meio de amigos? Olha só, eu não estou falando aqui para você ser bitolado, tá ligado? E toda vez que você estiver no meio dos amigos, você está falando de Bíblia, falando de Jesus, não é isso, não é que isso não é bom, não estou querendo dizer isso, mas assim, cara, tu tem uma vida, tu tem conversa, ainda há pouco o Gabi estava ali, estava assistindo futebol, os caras estavam trocando uma ideia, é isso aí, é isso que eu estou falando. Só que precisa ser saudável onde você está. Sabe, o lugar que você está, os amigos que você tem, as conversas que estão tendo naquele momento, elas precisam te gerar fé, elas precisam te gerar saúde emocional, elas precisam te gerar algo bom dentro de você. O mundo já está tão perdido, velho. O mundo já está tão cheio de coisas que muitas vezes a gente fica entre amigos largando um monte de coisa ruim. E nós precisamos sim gerar fé entre nós, ter boas conversas entre nós, conversas que nos edificam, testemunhos que acontecem na nossa vida, situações que realmente podemos dividir e trazer vida ao coração um do outro. É necessário isso. Imagina quando Jesus veio, Jesus estava na terra, aquela correria, o evangelho sendo pregado, Jesus manda a grande comissão. Já leu isso na Bíblia? Os 70 que foram? Você lê a Bíblia.
E quando eles retornam, qual que é a resenha, cara? A resenha é a seguinte: Jesus, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós curamos, nós libertamos, meu Deus, nós fizemos isso, nós jogamos lencinho, nós fizemos tudo. O que era aquilo? Jesus sabia, cara, foi Ele que deu a palavra, foi Ele que liberou para todo mundo, Ele sabia, mas Jesus estava escutando como um bom amigo, dizendo assim: cara, que da hora, hein? Meu, isso aí é massa, isso aí é bênção, hein? Continua assim, continua fazendo. Era Jesus motivando, trazendo fé ao coração daqueles homens, para que eles continuassem vivendo aquilo que Ele mesmo havia dito que era para viver, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus já tinha dado a letra, cara, já tinha falado o que tinha que acontecer, e já estava acontecendo, estava vivendo, mas Jesus estava ali como um bom amigo, trazendo fé ao coração dos amigos, trazendo fé ao coração daqueles que ali estavam. Qual o tipo de conversa estamos tendo com os nossos amigos? Segundo aspecto de um bom amigo, que ele aproxima de Jesus. Isso aqui é importantíssimo. Salmo 119, 63 fala: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Irmãos, a Bíblia diz que: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e já venceste o maligno. Olha o que o texto está falando. Uma igreja com uma juventude, com os jovens forte, é uma igreja forte. Eu já fui jovem um dia. Não parece, mas já fui, é verdade. E a Bíblia fala sobre o saudosismo. A Bíblia diz que eu não devo viver no passado, mas deixa eu ser sincero para você, tem coisas no passado que eu sinto falta. Eu sinto falta de uma juventude de oração. Eu sou de uma época, quando você ia, era um circo, uma tenda, aquele guri era um bebê, porque tu era bebê. Nós nos reunimos entre 200 e poucos jovens, dávamos a mão ao redor da igreja e nós orávamos uma madrugada inteira. Nós nos reunimos para orar, para ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo no aniversário na casa do pastor Rui Teodoro. Eu estava indo para casa, eu fui batizado com o Espírito Santo, 2 da manhã. Comecei a falar em língua na rua igual um doido. Quem me via. O bom amigo, ele te instiga isso. O bom amigo, ele te ajuda a entender que, o falar em línguas é uma edificação pessoal, é você em Deus, é algo muito importante, muito peculiar seu, mas precisa existir isso na vida de um crente. Precisa, é necessário, é algo que você vai. Eu aprendi isso com o Fernando, com o bispo Fernando. Eu tinha o hábito, bom religioso que era, e dá-lhe se ele canta sirianda no altar, no microfone. Não há necessidade disso, porque é uma edificação minha, e eu entendi, eu aprendi que isso não é para trazer. Eu tinha um amigo que dizia que quando não sabe o que falar, fala em línguas. Não, a língua não é, o falar em línguas não é para se mostrar. O falar em línguas é seu, é você e o Senhor, é o teu momento, é o teu particular, mas é necessário que nós tenhamos que buscar, e a Bíblia diz que é um dom, e eu preciso buscá-lo. E um bom amigo, aquele que realmente compreende isso, entende isso, ele te instiga a isso, ele te leva a esse lugar, a ter essa intimidade, a buscar. Temos que ter muito cuidado com as amizades que temos, escola, faculdade. Ei, não é para você se isolar do mundo não, mas o mundo precisa entender e conhecer o que nós carregamos. Precisamos ser a diferença sim, porque a Bíblia diz que nós somos sal para temperar essa terra, nós somos luz no meio das trevas. O ambiente, se liga no que eu vou te dizer, velho. Quando tu entra num ambiente com o Espírito Santo na sua vida, meu irmão, o ambiente muda. O lugar muda, porque o Senhor está na sua vida. Precisamos ser amigos que influenciam as pessoas a Cristo. E não estou falando de idade, estou falando de uma vida com Cristo, uma vida com Ele, estar com Ele. Nossos amigos têm nos aproximado de Cristo. Nós temos incentivado as pessoas a estarem e a conhecer a Cristo.
palavra de Deus fala sobre o rei Salomão, um dos homens mais sábios da terra. A única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria, amém? Quem já ouviu de Salomão sabe o que eu estou falando. E ele foi um homem fantástico, ele teve realmente, cara, o homem foi impressionante. Só que tinha uma questão que Deus falou a Salomão: só não faça aliança com os povos pagãos. Salomão, como rei que ele era de Israel, ele queria o quê? Desejava o melhor para Israel. E ele começou a criar alianças com outros povos. Para quê? Para desenvolver a nação. Para realmente fazer com que Israel crescesse, fosse uma nação forte, uma nação bem desenvolvida. E ele fez alianças, ele fez negócios, ele foi em vários lugares e fez várias situações. E Deus havia dito para ele: não faça aliança. Ei, olha só, já pega a visão aqui, ó. Não faça aliança com pessoas que não vivem o mesmo evangelho, o mesmo coração que o seu em Cristo. Não faça aliança. Cuide. E Salomão fez aliança com um dos povos, que na verdade foram vários, mas um que em específico me chama a atenção, foram com os fenícios. Eles eram uma nação que tinha muito barco mercantis, e ele queria trazer e levar madeira, e ele se aproveitou dessa questão para poder fazer negócios e automaticamente utilizar os negócios para crescimento de Israel. É errado ou é certo? É certo. Porém, entretanto, todavia, esse povo adorava um Deus chamado Moloque. Esse povo não tinha o mesmo Deus, não cria no mesmo Deus que Salomão cria. Eles criam um Deus chamado Moloque. Esse Deus era uma estátua gigantesca que tinha um buraco no meio, e eles jogavam crianças recém-nascidas vivas ali dentro. E ele fez uma aliança, ele fez um negócio, ele fez um pacto com esse povo. Ele tinha um compromisso agora com essa nação, com esse lugar, com essas pessoas. E muitas vezes nós estamos fazendo aliança com pessoas que nem entendemos, nem conhecemos, só porque ela é legalzinha. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: existe algo em nós que chama Espírito Santo, e ele te dá o discernimento de todas as coisas. Se gerou a pulga atrás da orelha, não faz. Não se aliancie. Isso é uma característica muito importante que precisamos entender. Se as pessoas que estão ao nosso redor estão nos aproximando de Jesus. Terceiro aspecto de um bom amigo, que intercede e se alegra com as suas vitórias. Provérbios 15:30 fala: o olhar do amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Como que os nossos amigos têm celebrado as nossas vitórias? Tu compra um carro, não um carro bonito, né, cara? Mas isso bebe. Tu pega um emprego, meu Deus, cara, esse negócio é tão complicado, esse negócio de fazer unha, Deus o livre. Meu Deus, é uma confusão o negócio de fazer unha, põe isso, põe aquilo, entendeu? Ei, tem muita gente que chora as suas tristezas, mas também inveja as suas alegrias. Então cuidado. Cuidado. Como que os seus amigos têm celebrado a sua vida com você? Quem estamos colocando dentro da nossa casa? E de vez em quando a gente erra, às vezes, aleluia. Mas quem nós temos colocado no nosso círculo de amizade? Quem temos colocado dentro do nosso coração? Sabe, a questão aqui não é ser seletivo. Entenda o que eu estou te dizendo. A questão aqui é entender. E eu tinha um pouco de dificuldade de compreender isso. E é verdade. Irmãos, o ser humano, ele trabalha por grupos. Ponto, acabou. Isso é fato. Tem grupos que talvez você não se encaixe, mas tem outros que você vai se encaixar. Então às vezes tentar entrar naquele lugar e se encaixa naquele lugar onde você é bem-vindo. Isso é normal da vida. Isso é normal. Nem todo mundo, sei lá, tu não vai se encaixar talvez em todo lugar, mas tem um grupo, tem um lugar que eu particularmente me encaixo tudo quanto é lugar, porque eu sou querido demais, aleluia. Não, brincadeira.
Sou ou não sou, João? Querido, nossa, senti uma falsidade nesse teu muito aí, caramba. Estou resumindo, é isso mesmo, motorista mesmo. Pior que vai ser um monte de viagem agora mesmo, nesse mês agora tem um monte agora. Até mês que vem também leva os adolescentes também para viagem. Meu Deus, agora eu sou o tio da van agora. Tá ligado? 50 anos eu sou o tio da van literalmente, né? Ei, mas entenda, isso é muito importante, sabe? Porque às vezes entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida, entregamos algumas situações ao coração de pessoas que talvez nós mesmos não analisamos bem as questões. E o bom amigo, cara, o bom amigo é aquele que celebra com você, o bom amigo é aquele que entende, sabe? O bom amigo é aquele que chora com você, o bom amigo é aquele que te dá um conselho no momento difícil, o bom amigo é aquele que celebra as vitórias que você está tendo. Esse é o bom amigo. O bom amigo é aquele que já sabe, eu tenho alguns amigos muito perto mesmo, tipo assim, ele já sabe o dia que eu tô com o meu dia mal. Ele já sabe, eu tenho dia mal. A pastora Anaísa mesmo, ela já chega, ela fala, ih, hoje tá azedo hoje. Eu falei, só então nem vem. É compreender e é entender, porque ela também tem um dia mal, você também tem o seu dia mal. Cara, e assim, ó, ei, deixa eu te falar uma letra, tá ligado? Olha só, nem tudo vai dar certo sempre. Para com essa ilusão que você é evangélico agora e que tudo vai correr bem. Não vai ter o dia mal sim. Vai ter o dia que tu não acorda bem, vai ter o dia que o negócio não dá certo, vai ter o dia que tu vai brigar com a sua esposa, com o seu marido, vai ter o dia que vai ter sim. Só que na medida que você entende a amizade, lembra do pastor e o amigo? Na medida que você entende isso, o teu coração vai estar propício a dizer, cara, deixa eu respirar fundo, peraí, segurei. Porque nós precisamos entender e compreender o que... Ou tu acha que Cristo, no meio daqueles homens, andando do jeito que andava, aquela multidão toda, aquela correria toda, tu acha que também não tinha treta? Tu acha que não devia dar as confusões de vez em quando com os discípulos? Certo, Jesus olhar para o céu, Senhor, deixa eu queimar só um, Senhor. Só uma torradinha num, Senhor, só um, Senhor. Aí Deus olhava e dizia, Jesus, ei, aguenta as pontas, tô brincando, tá? Né? Então os irmãos vão dizer que eu tô pregando heresia, né? Mas quem temos colocado no nosso coração, na nossa vida? Quarto aspecto de um bom amigo: aquele que em qualquer tempo, nas adversidades, estão sempre ao seu lado. Provérbio 17:17 fala: o amigo ama em todos os momentos e torna-se um irmão na adversidade. Como os teus amigos têm reagido aos momentos difíceis com você? Como que nós, porque olha só, se liga, eu estou falando sobre amizade, amém? Aqui eu estou trazendo para as pessoas, mas eu quero que você traga para a sua vida. O Evangelho de Jesus, ele nunca foi para transformar todo mundo, ele foi para transformar o indivíduo. O Evangelho de Jesus, ele veio para me transformar. Eu, Everton, preciso ser transformado todos os dias pelo Evangelho. Pastora Roma precisa ser transformada todo dia pelo Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele vem para me mudar, e automaticamente, no nível que eu vou me transformando, na medida que eu vou me transformando, na medida que eu vou sendo ministrado pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, eu vou me tornando, sim, com toda certeza, um bom amigo, um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom amigo. Porque o Evangelho, ele precisa fazer isso em nós. Se o Evangelho não está transformando as minhas ações, minhas palavras, se o Evangelho não está me transformando num bom amigo, tem algo errado comigo, não tem a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para nos transformar, ele é o poder de Deus para mudar as nossas vidas, ponto. E como a pergunta ainda fica, como que nós temos enfrentado as adversidades, as dificuldades que muitas vezes nós estamos passando e os nossos amigos estão passando? Como que nós estamos ajudando, como que nós estamos agindo em relação a tudo isso com as pessoas que estão ao nosso redor?
Existe uma empatia, está existindo isso, existe essa dor alheia de você olhar para a pessoa, ver o sofrimento dela e tentar sentir a dor dela. Talvez para você a questão, a situação, o momento dessa pessoa, desse seu amigo, seja nada. Talvez você já passou e venceu. Talvez para você, na sua mente, no seu coração, meu Deus, mas é tão fácil de resolver. Mas para aquela pessoa, para aquele momento, para aquele lugar, está difícil, está doendo. E muitas vezes nós estamos sendo talvez insensíveis à dor alheia. E é nesse momento que nasce uma amizade. Eu tenho amigos de 30 anos, mais. Eu tenho amigos de 40 anos. Esses dias ainda estávamos almoçando, ali no Planeta, eu e minha esposa, chegou um desses. E o carinho é o mesmo. Nós somos em 4 ou 5 que somos amigos há 40 anos. E quando nos encontramos, parece que a gente se vê quase todo dia. Porque o carinho é o mesmo, a preocupação um pela vida do outro. E não conversamos sempre não, é aleatoriamente. Às vezes manda uma mensagem, troca uma ideia. Mas são amigos de uma vida inteira. São amigos que compartilharam momentos difíceis. Quando meu pai morreu em 1992, esses mesmos amigos estavam dentro da minha casa, sofrendo comigo, chorando comigo. E nós precisamos compreender isso e entender que isso é muito valioso nos dias de hoje, porque as amizades de hoje, elas têm interesse. Deixa eu abrir um parênteses aqui, quando você vai para o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito Santo é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amabilidade. O fruto do Espírito Santo, muita gente espiritualiza ele, mas ele não é espiritual. O fruto do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, é o que sai do Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele vem para me transformar num bom ser humano. Todas essas características, as 9 características do fruto do Espírito Santo, elas vêm para me transformar num bom ser humano. E tem algo aqui nos frutos que me chama a atenção, que é bondade e benignidade. Bondade é fazer coisas boas, benignidade é ser uma pessoa boa. Eu posso muito bem fazer coisas boas para as pessoas por interesse, por querer ganhar alguma coisa, uma troca. Eu posso muito bem não fazer nada por ninguém, não ser uma pessoa má, mas não fazer nada por ninguém. E a Bíblia diz que Deus é bom e benigno, Ele é as duas coisas. O bom amigo, ele precisa ser bom, ele precisa ter bondade e benignidade dentro dele. É um fruto do Espírito. É algo dado pelo Espírito Santo aos nossos corações, às nossas vidas. Como nós temos reagido às adversidades dos nossos amigos? Estamos entendendo, compreendendo, cuidando, ajudando? Ou estamos inerte à dor alheia? Quinto aspecto de um bom amigo: que sejam leais e possam te exortar em todo o tempo. Esse texto é outro texto que eu carrego comigo, Provérbios 27, 5. Melhor é o amigo que fala a verdade do que aquele que encobre por carinho. Amigo verdadeiro é aquele que olha para você e fala: cara, tu vacilou. Só que tem um parênteses aqui também. A verdade precisa ser dita sempre, amém? Sim ou não? A verdade precisa ser dita sempre, concorda comigo ou não? Mas nem todo mundo está pronto para ouvir. Por isso que Jesus em João 16, 12 fala: eu tenho tanta coisa para dizer, mas vocês não estão prontos ainda. O bom amigo sabe o momento certo de falar. O bom amigo que olha e fala assim: João, nós temos que conversar, João. Você está entendendo? Ele não vai deixar de falar a verdade, mas ele vai entender o momento certo para não chatear, para não magoar você. Ei, escute, eu tenho todo o direito de falar a verdade, mas eu não tenho o direito de magoar ninguém. Eu falo mesmo, tô nem aí.
Eu falo e quer nem saber. Pois é, tu está pecando. Porque a verdade, sim, ela precisa ser dita. Mas talvez aquela pessoa está numa fragilidade tão grande que você falar vai ferir mais ainda. Talvez ela está passando por um momento tão difícil que talvez se você querer corrigi-la naquele instante, naquele momento, cara, vai magoar mais. Então espera, ore, peça para o Espírito Santo. Cara, para quem entende de temperamento, eu sou sanguíneo. Então eu falo mais do que eu devo, no tempo errado, na hora errada. Falava. Deus tem me controlado nisso. E eu era desse cara. Disse, irmão, eis que te digo de mim mesmo. Cara, eu feri muitas pessoas no meio do caminho. Muitas pessoas. E achava que eu tinha razão. E com os anos, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. A idade chega, né? A idade vai chegando, você vai ficando mais velho, você vai compreendendo as coisas, você vai entendendo que não é tudo do jeito que você acha que tem que ser. Por isso, meninas, olhem para mim, prestem atenção. Por isso que a Bíblia diz que as mulheres jovens precisam pedir conselho para as mulheres mais velhas. A Bíblia fala sobre isso em Cantares. O que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, meu irmão, talvez o conhecimento vocês vão ter mais do que eu, mas sabedoria se adquire com os anos. Foi errando que eu adquiri sabedoria. Foi errando no meu casamento com a minha esposa, que eu estou com ela há 33 anos. Foi errando em questões, deixa eu contar um testemunho assim, um testemunho para você, olha só, presta atenção. Eu sou sanguíneo. A minha mãe é sanguíneo ao quadrado. Então pega uma velha de 73 anos, que tu não muda nunca mais se não for o Espírito Santo. Cara, e a gente dava uns pés de guerra. Meu Deus, cara. Uma vez o vizinho da frente chegou a bater lá em casa perguntando se estava acontecendo uma coisa. Cara, e esse dia eu entrei no meu carro. Já passou essa raiva, mas eu fiquei com uma raiva da minha mulher. Nós entramos no carro, ela olhou para mim e ela falou assim, qual é o primeiro mandamento com promessa? Eu falei, Senhor. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Para que seus dias na terra sejam prolongados. Por isso que existe muito jovem morrendo cedo hoje. Princípio. Mas quando ela falou esse texto, eu falei, e ela tem razão. Eu nunca mais briguei com a minha mãe. De vez em quando ela me espeta, né? Aí eu dou linha na pipa, eu vazo. Para já não ter o pé de guerra. Por quê? Porque eu compreendi algo que a minha mãe talvez ainda não entendeu. E se eu compreendi, eu tenho responsabilidade naquilo. Não é dela, é minha, porque eu compreendi. O bom amigo precisa compreender o coração do seu amigo. O bom amigo precisa entender, você que é casado, jovem, precisa compreender o coração da sua esposa, do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada. Depois que casa piora, não, brincadeira, zoeira. Mas precisa compreender o coração, para poder viver um relacionamento bom em Deus. E o bom amigo é aquele que, cara, quando possível, e nessas questões de falar e agir e etc, impulsivamente, eu comecei a compreender que, cara, tem situações, é tão louco isso, velho, porque só tem situações para você resolver, eu vou orar ao Espírito Santo, aí o Espírito Santo me dá o momento, a hora, eu sento com a pessoa, a conversa flui, eu nem instiguei a conversa veio, tudo se resolve, todo mundo se abraça e vai embora feliz, ei, glória a Deus. É louco, cara. Por quê? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com a ação do Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é doce, é agradável, é amigo, é paciente, e são virtudes que nós precisamos ter como bons amigos. Talvez lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua escola, tem aquele que é endemoniado, sabe? Aquele que misericórdia, sabe? Se existe esse tipo de pessoa, e você se iguala a ela na ignorância dela, que diferença você tem dela? Agora, trate com amor, com respeito, para ver se você não muda. Porque a Bíblia diz que entre a fé, a esperança e o amor, o que vai vencer é o que vai vencer, igreja? O amor. Nada vence o amor. O amor, ele vence tudo.
1 Coríntios 13, leia o texto, você vai entender o que é amar. O amor suporta, o amor ele perdoa, o amor ele corrige, o amor ele ama, o amor cuida. E o bom amigo é aquele que ama, o bom amigo é aquele que... Cara, depois eu converso. Porque somos bons em guardar fardos, somos bons em guardar pesos, somos bons em guardar situações. Nós é bom nisso, nós é bom. Mas o Senhor disse o quê? Ele disse que tomai sobre si o meu jugo e o meu fardo que é leve. Se Deus lançou tudo no mar de esquecimento, quem sou eu para ficar lembrando? Não sou o diabo. Porque Satanás ele só pode lembrar do teu passado, porque o teu futuro é do Senhor. Então seja um bom amigo. Guarde o seu coração. Guarde o coração de quem você ama. Preserve amizades. Preserve amizades. Ai pastor, mas eu já fui tão ferido. Ah meu irmão, tu tem 20 anos, eu tenho 50, tu não faz ideia. Hoje eu não faço mais parte do louvor porque realmente meus dias são muito corridos. Se eu arranjar mais uma incomodação, minha mulher me demite. Porque daí eu tenho que vir para cá às 6 horas da tarde para cantar, eu estou lascado, cara. Eu já venho para a igreja, não dá não. Mas eu amo adorar. Se você me perguntar se pastor, tu prefere cantar ou pregar? Eu prefiro cantar. Mas eu tenho uma responsabilidade hoje, eu preciso optar por algo. É uma decisão minha. Aí quando eu tenho oportunidade, mano, eu boto para fora o negócio. Eita agora. Atrapalha todo mundo mesmo. Mas é algo meu, é algo que eu amo fazer, mas eu precisei optar por algo. Preserve as amizades que você tem. Lá em Curitiba, quando nós morávamos em Curitiba, nós montamos um ministério, ela é de louvor, e montamos um ministério louvor, cara, uma banda da hora. E veio um casal para a igreja, ele era baterista e ela dava aula de música, de voz, etc. Fizemos aula com ela, eu e minha esposa. Ela tocava teclado também, colocamos ela no louvor. E algumas pessoas vieram para mim assim, cara, não confia. Mas eu, como sempre bobão, né? E cara, inserimos ele na nossa casa e começamos a fazer aula, colocamos eles no louvor. Resumindo a ópera, meses depois nós descobrimos que eles estavam confabulando para que eu saísse da frente do louvor e eles assumissem o ministério do louvor da igreja. Sabe o que me salvou? A minha integridade. Porque as pessoas que começaram a ouvir o que ele estava falando não acreditaram. Meu irmão, a tua integridade vai te salvar. Fique firme em Deus, seja um bom amigo, seja fiel aos seus amigos. Guarde a vida deles. Se alguém vier falar mal deles, guarde a sua língua. Crente, aleluia. Crente adora uma fofoca, diz que não. Tu viu a fulana? Não conta porque eu quero orar. Mentira, fofoqueiro. Miserável. Guarde o seu coração. Guarde os seus amigos. Seja um bom amigo. Jesus sempre foi o bom amigo. Nós estamos mostrando aos nossos amigos a nossa fé. Nós estamos aproximando os nossos amigos de Jesus. Estamos nos alegrando com as conquistas dos nossos amigos, celebrando aquilo que eles têm conquistado. Nós estamos criando ou tendo empatia pelas dificuldades alheias dos nossos amigos. Isso é para a gente meditar, cara. Isso é para a gente pensar realmente quais têm sido as nossas atitudes. Lembra que eu falei? O Evangelho veio para me transformar. O Evangelho veio para fazer o Everton um homem melhor. Talvez transformar o Everton num bom pastor. Estamos sendo verdadeiros com os nossos amigos? Escute,
Provérbios 18, 24 fala assim, ó, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais chegado do que o irmão. Esse texto é muito claro. O meu melhor amigo se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que me consola, é Ele que me ajuda, é Ele que me conforta, é Ele que me direciona. Precisamos entender que o melhor amigo que temos se chama Espírito Santo. É Ele que fala ao seu coração, é Ele que me segura quando eu quero falar coisas que eu não devo. Por várias situações que aconteceram na minha vida, a minha vontade é, não, hoje eu mato todo mundo, hoje ninguém me segura, não me segura. Aí eu saio de casa e o Espírito Santo fala, ei, baixa tua bola. Quando eu comecei a entender sobre temperamentos, eu comecei a me conhecer. E nesse contexto eu falei, caramba, quanta coisa eu fiz. Quantas pessoas eu feri. Sabe a síndrome de Gabriela? Espere que você não tenha. Qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, para sempre assim? Não. Você foi chamado por um propósito. Mas precisa existir mudança dentro de nós. Nós precisamos entrar nesse lugar de bom amigo. O apóstolo Paulo, ele fala que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele traz para si a responsabilidade do Evangelho. Paulo, ele traz a responsabilidade de dizer assim, ó, cara, olha para mim, veja como eu sou pastor, olha para mim, veja como eu sou marido. Ai pastor, mas eu tenho que olhar só para Deus. Isso para mim é uma grande mentira, para que as pessoas possam se esconder atrás dos seus erros. Me perdoe. Porque quando eu me transformo um exemplo, quando eu me transformo num amigo, as pessoas vão desejar estar comigo, viver o que eu vivo, andar onde eu ando, caminhar da forma que eu caminho, viver o evangelho que a gente vive, viver na igreja, trabalhar na igreja. Todo mundo fala que quer trabalhar para o reino de Deus. Aí Jesus fala assim, ó, tá, e vocês onde é que dizem que está o reino? Dizem que está aqui, está ali. Aí Jesus fala, o reino está dentro de vós. O reino de Deus está em você. Então quando nós falamos que nós trabalhamos para o reino de Deus, nós trabalhamos no final, é para pessoas. Gerando amigos. Gerando discípulos de Cristo. Através das nossas ações, das nossas atitudes. Do jeito que vivemos, a forma que vivemos. Irmão, esse dia eu cheguei no mercado, aí tinha uma moça no caixa assim, a preguiça de fazer a volta de lá pela entrada, sabe, passei e entrei pela saída mesmo, né? Aí tinha uma moça parada assim, passei, dei bom dia para a caixa, passei, a moça olhou, ô pastor, bom dia, eu falei, eita, eu não conheço, mas ela me conhece. Eu não sei, cara, eu não sei quem é a moça. Mas ela falou, bom dia pastor. Eu não sei qual foi o lugar, acho que foi um posto de gasolina que eu fui. Eu acho que foi. Eu fui abastecer. Uma moça olhou para mim e falou assim, o senhor não é o pastor do CI? Eu falei, eita glória. Somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Você pode não achar, mas tem um monte de gente olhando para você. Tem um monte de gente na sua faculdade, na sua escola olhando para você. Porque nós testemunhamos uma fé em Cristo. E esse testemunho é vida para aquelas pessoas. Então que nós venhamos nos transformar nesse bom amigo.